pessoas me pediram também para contar mais sobre a história de Maomé e de como surgiu o islamismo, como ele recebeu a mensagem do anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que apareceu para Maria, informando que ela teria um filho, ainda que ela fosse virgem. É o mesmo anjo Gabriel. Há muito mais em comum entre o islamismo e o cristianismo do que querem ou do que gostariam os odiadores de plantão. Na verdade, se a gente for estudar a estrutura e a liturgia dessas duas religiões, há muito em comum, principalmente na figura dos profetas e dos anjos. Então, quando Maomé, já casado com Khadija, que foi a mulher que ele conheceu aos 25 anos, quando ele estava ainda morando em Meca, e Meca era dominada completamente pela tribo dos poderosos Quraysh, que até no outro vídeo eu falo Qarish, mas na verdade é Quraysh. Os Quraysh eram extremamente cruéis e eles eram os donos de Meca e emprestavam dinheiro a juros, o que Maomé começou a questionar. Por quê? Eles emprestavam muito dinheiro a juros exorbitantes. Só que aí você pode pensar, mas espera aí, os Quraysh emprestavam dinheiro em Meca ainda nos anos de 570, 600 depois de Cristo? E se as pessoas não pagassem? Se as pessoas não pagassem, melhor para a tribo dos Quraysh. Por quê? Porque a garantia desses empréstimos era um filho, uma filha, um ser humano que se tornaria escravo deles. Numa época em que não existiam máquinas, computadores, nenhum tipo de máquina agrícola, o trabalho braçal valia muito, o trabalho de um escravo valia muito. E era com isso que os Quraysh contavam. Você não pode me pagar, você não pode pagar os juros exorbitantes que eu estou cobrando, então a sua filha fica para mim, ou como parte das escravas sexuais dos Quraysh, ou o filho como parte da sua força de trabalho braçal. E Maomé começou a questionar tudo isso, mas espera aí, isso é justo? É justo ter escravos, usar a filha de alguém como garantia por um empréstimo e depois levá-la para um mercado de escravos ou para o seu próprio harém? Começou a questionar tudo isso. Então, quando ele ouve a mensagem do anjo Gabriel, ele estava numa caverna para onde ele costumava ir, já sendo um homem rico, beirando os 40 anos. Ele era um dos maiores negociadores de Meca. Ele era um grande negociador porque ele era muito diplomata. Ele tinha o dom da oratória, no sentido de que ele não era uma pessoa que pregava o ódio, ele tentava sempre uma conciliação entre as pessoas, e a fama de Maomé, que era chamado de Amin, o honesto, o justo, ele começou a ganhar essa fama de um homem justo e extremamente honesto muito antes do surgimento do islamismo. E aí, quando ele ouve na caverna o anjo Gabriel descendo até ele, segundo a tradição islâmica, disse, recita. E ele falou, oi, recita? Alcorão quer dizer a recitação. E na verdade o Alcorão me intriga muito como cristã, me fascinou até como cristã, porque ele é todo escrito em forma de poemas. E os poemas têm uma sonoridade linda. Tem várias palavras que terminam em lock, que rimam com outras que também terminam em lock. Palavras que rimam com outras que terminam de maneira semelhante. É como se fosse um imenso poema de Fernando Pessoa. É muito lindo para ter sido escrito por Maomé, que era um grande mercador nessa época já, mas ainda era analfabeto. E ele é um poema que é considerado, mesmo por linguistas como Noam Chomsky, linguistas do mundo inteiro, como um poema extremamente belo, com métrica e rima, de uma maneira que dificilmente um analfabeto conseguiria fazer. Então, segundo a tradição islâmica, quando ele recebeu essas mensagens do anjo Gabriel, através da recitação ao Corão, ele chegou em casa e disse a Khadija, sua esposa, eu acho que eu tô ficando louco, eu vi um anjo, ele me recitou poemas lindos que falam de justiça, de perdão, de amor ao próximo, e eu não sei mais o que fazer. Khadija foi até um primo dela, que morava em Meca e era um estudioso, um sábio especialista em religiões, que estudava muito o judaísmo e o cristianismo. Era um sábio cristão, o primo de Khadija, que havia se especializado em tentar entender as duas religiões monoteístas da época, que acreditavam num único Deus.
Quando Khadija diz a esse primo que Maomé teve essa visão de um anjo que falava de um único Deus, que não haviam deuses, havia um único Deus, o mesmo Deus do cristianismo e do judaísmo. E Khadija começa a contar a ele o que Maomé teria ouvido sobre um único Deus, sobre perdão, sobre o fato de Maomé ser esse último profeta de Deus. O sábio de Meca, cristão e primo de Khadija, diz: ele realmente é o último profeta de Deus. Ele realmente recebeu essa mensagem do anjo Gabriel, porque ele jamais teria conseguido elaborar tudo isso sozinho. Isso é muito bonito e muito perfeito para ter sido elaborado por ele, né? Na época. Ele não teria jamais, até mesmo a cultura etimológica e as rimas e as métricas para fazer algo parecido. Então, Khadija se torna a primeira seguidora, a primeira fiel dessa nova mensagem, que no começo não era uma nova religião, era apenas uma mensagem para que os politeístas e os adoradores de deuses de Meca, que eram os Quraysh, seguissem um único Deus. Os Quraysh haviam já feito de Meca um centro de peregrinação, porque eles tinham 360 deuses, um para cada dia do ano, um simbolizando a lua, o outro o sol, o outro a riqueza, e espalhavam essas estátuas de barro por toda a cidade de Meca. E qualquer pessoa que ousasse duvidar desses deuses ou dizer que Deus era um só, poderia ser punido com a morte. Então, Maomé começa a contar, não apenas para Khadija, mas para Abu Bakr, que era o seu melhor amigo, sobre essa mensagem de um único Deus. Então é engraçado, eu acho estranho quando eu percebo um padre ou um pastor, como Silas Malafaia, ou algumas pessoas que dizem que Alá não é Deus. Mostra um desconhecimento teológico imenso. Alá é simplesmente a palavra Deus em árabe. Os muçulmanos creem no nosso Deus, é exatamente o mesmo Deus. Alá é Deus em árabe. Isso tem que ser muito explicado para pastores e padres que pregam o ódio e que dizem, o Alá deles. E sabe qual é a maior prova disso? Os cristãos árabes que eu entrevistei, católicos ou mesmo católicos árabes, como meus avós eram sírio-libaneses, cristãos, católicos, maronitas, eles chamavam Deus, o mesmo Deus da nossa religião, de Alá, porque Alá é simplesmente Deus em árabe. Então é legal deixar isso bem claro quando alguém disser para vocês os muçulmanos acreditam num Deus deles que seja o maior, é o nosso Deus, é o Deus das 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo.